Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. O nosso objeto de estudo é a complexidade estrutural do ser humano. Você já ouviu falar que o corpo humano é uma máquina fantástica? Isso porque, a exemplo de uma máquina complexa, nosso corpo realiza inúmeras funções, simultaneamente nos adapta ao ambiente ao nosso redor. Você já se perguntou por que aquele ferimento no joelho vai diminuindo de tamanho e um dia simplesmente desaparece, ou melhor, cicatriza? Ou como seu organismo transforma aquela refeição em nutrientes e energia para você desempenhar suas atividades diárias? Ou mesmo porque seus olhos produzem lágrimas ao entrar um cisco, ou mesmo um pouco de shampoo? Cada uma dessas ações ou reações são automáticas. Nem percebe a ação coordenada de um conjunto de estruturas que permitem a proteção e o funcionamento correto do nosso corpo. Sabemos da importância dos órgãos, como a pele, o estômago e os olhos, para a realização de processos que mencionamos antes. Mas até chegar a eles, temos estruturas bem menores que se agrupam e também atuam de forma coordenada. Agora nós vamos entender mais, desde a mais simples estrutura até a mais complexa. Tudo começa com uma simples célula, a menor unidade estrutural de um ser vivo. Em uma sequência, obedecendo critérios de ordem crescente da complexidade estrutural do nosso corpo, nós temos a célula. Um conjunto de células constitui um tecido. Um conjunto de tecidos constitui um órgão. Um conjunto de órgãos constitui um sistema. Um conjunto de sistemas constitui um organismo. Para entender melhor essas relações, vamos pensar primeiramente o que significa a célula ser a menor unidade estrutural de um ser vivo. É considerada a unidade fundamental porque é a menor estrutura com função específica no organismo. Dessa forma, ela se agrupa com outras unidades de igual características para juntas desempenharem determinada função, tá certo? Ou seja, hoje nós vamos estudar a célula. Elas vão ser formas diferentes dependendo com as funções que eles vão desempenhar, tá certo? Por isso a célula é considerada o primeiro nível de organização dos seres vivos, já que ela se especializa em formas e funções específicas. E como podemos ver, as diversas formas assumidas têm relação com a função que ela precisa desempenhar. Você já ouviu falar em célula-tronco? Já se perguntou por que ela é objeto de atenção de tantos cientistas? Embora esse tipo de célula não seja diferenciado, ele possui a capacidade de se diferenciar, ou seja, transformar-se em uma célula com forma e função específica e se multiplicar. Para a medicina, essa é uma das esperanças para a cura de doenças, pois é possível criar células sãs para substituir tecidos lesionados permanentemente. Os tecidos também apresentam funções específicas. Como vocês podem ver aqui, né? A célula-tronco, ela tem a capacidade, o que é diferenciar? Ela tem a capacidade de se transformar em outra célula, tá certo? E a união dessas células vai formar um tecido, como o tecido sanguíneo, o tecido que reveste o nosso coração, o estômago, os nossos órgãos, todos eles vão ser a união dessas células que vão ter uma determinada função, que quando se agruparem vão formar os órgãos e assim os sistemas, como nós estudaremos mais adiante, tá certo? Bem, só relembrando que as células vão se unir para formar os tecidos vão formar órgãos, esses órgãos vão ser os sistemas presentes em cada um do nosso organismo, tá certo? A célula é uma estrutura fundamental para a formação de todos os seres vivos, certo? Pois nela ocorrem atividades essenciais à manutenção da vida. Aqui vocês podem observar uma célula de uma bactéria. Observem como é uma célula simples. Ela vai possuir
um tipo de material genético que será essas linhazinhas que vocês estão vendo, é o material genético dela, só que ele não está organizado, ele está todo solto, ele está disperso dentro dessa célula. Essa parte que vocês estão vendo, onde vai estar esse cordãozinho amarelo, vai ser o material genético e ele vai estar mergulhado em citoplasma, tá certo? E ele não tem núcleo, então nós vamos dizer que ele é um nucleóide. Portanto, nós vamos classificar esse tipo de célula. Vocês veem que ela tem uma parede celular, ainda tem uma cápsula, ok? Como célula procariótica e uma bactéria, nós podemos dizer que é um organismo procarionte, ok? Mas também existem células, como aqui você pode ver. Vocês estão vendo umas cruzinhas em cima de coisinhas bem pequenininhas que vão estar na célula. Nós iremos estudar cada um desses, tá certo? Esse tipo de célula é uma célula eucariótica que vão possuir organismos, seres eucariontes, como é o caso de animais, vegetais, fungos e alguns protozoários, ok? Como vocês podem ver, vai ter um núcleo, que vai ser esse que está em roxinho, e no núcleo ainda tem um centro, esse mais roxinho, tá certo? E ele tem uma membrana que vai proteger esse material genético que vai estar lá dentro, que vai ser a carioteca. Nós vamos futuramente estudar cada uma dessas organelazinhas pequenininhas. Como eu falei para vocês, as células vegetais, elas também vão possuir organoides, que são pequenininhos. Estão vendo aí o núcleo e tem a carioteca que vai envolver, que vai proteger, ok? Para que a gente possa estudar essas células que são minúsculas, como nós vimos nos nossos últimos encontros, o advento da microscopia, ela ajudou muito a identificar e a melhorar esse tipo de estudo, esse tipo de conhecimento. Vocês estão vendo aí uma célula microscópica. E como é que foi possível esse conhecimento? Através do avanço da microscopia. Então, essas células são muito pequenininhas, só podem ser observadas ao microscópio, como as células nervosas, o glóbulo vermelho. Aqui é dentro de um vaso sanguíneo, vocês estão vendo a locomoção, tá certo? Mas também existem células macroscópicas que podem ser observadas a olho nu, como a gema do ovo, o alvéolo da laranja, a fibra do algodão. A gema do ovo, que vocês com certeza não sabiam que era uma célula, né? Pois fiquem sabendo agora, ó. Estão vendo que na gema do ovo tem uma bolinha bem pequenininha mostrada. Essa daí vai ser o núcleo. É o núcleo, que é onde vai ter a informação genética. A gema do ovo é dela que vai nascer os filhotinhos da galinha. E a clara vai ser a reserva de que esse pintinho vai precisar para poder se alimentar. Agora é a sua vez. Estudem, leiam o conteúdo e nos próximos encontros que nós teremos, futuramente iremos falar mais sobre o corpo humano. Um grande beijo e até a próxima aula.